Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Alan, sou orientando do professor Wagner e a gente está em fase de finalização da nossa tese, né, em fase de defesa. Então, inicialmente eu apresentei o meu trabalho lá na jornada, no início do mês, com o título Maria Montessori e o saber profissional do professor que ensina matemática, de 1900 a 1930, e apontei lá que é, esse marco cronológico era no sentido de situar as primeiras produções de Maria Montessori e situar a perspectiva histórica no nosso trabalho, né? Só que isso nada impede de que a gente ande e apresente elementos após 1930 e anteriores a 1900. Só que tendo em vista a nossa tese a ser defendida, a gente mudou o título de modo a representar melhor, né, a tese que a gente quer defender. Então, nesse sentido, nesse trabalho, nessa apresentação, o título está Maria Montessori e os materiais didáticos, condensando saberes profissionais da docência em matemática de 1900 e 1930. Então, nessa apresentação, eu resolvi trazer alguns aspectos teóricos e metodológicos de como a gente vem tratando, como a gente trata, na verdade, né, essa defesa dessa tese. E qual seja, a gente tem por hipótese que os materiais, por hipótese e por tese, de que os materiais montessorianos condensam saberes profissionais do professor que ensina matemática. Então a gente toma como questão de pesquisa que processos e dinâmicas estão presentes na condensação de saberes profissionais do professor que ensina matemática que estão postos nos materiais montessorianos. Então é esse o nosso guia para a produção do nosso texto e da defesa da nossa tese. Então, como mostrar isso, né? Como é que a gente faz isso? Então, a gente tem alguns desafios no sentido de que a gente trata de alguns aspectos que a gente pode dizer como uma perspectiva diferente das que vem adotada, né? E de cara a gente já pode dizer quais são, que é a questão de tomar os saberes profissionais, né, como tema de pesquisa, e a questão da condensação de saberes nos materiais. Então, a gente tem como objetivo principal, né? A gente tem como objetivo, na verdade, tentar também mostrar para o leitor o que a gente quer dizer com essas coisas. Então, a princípio, a gente precisa aproximar o leitor que não conhece Maria Montessori e tão poucos materiais que ela produziu. A gente partiu, então, inicialmente, do senso comum mesmo, da presença dos materiais de Montessori na atualidade. Para isso, a gente cita, por exemplo, o trabalho que eu produzi com a Andrea, que está presente os materiais de Montessori na formação de professores atualmente. Está, por exemplo, presente na questão do caderno do PNAEC para a formação de professores. A gente parte de catálogos que estão disponíveis para a venda de materiais montessorianos. Então, com essa apresentação, com essa aproximação inicial, que também a gente tratou da trajetória profissional e pessoal de Maria Montessori, a gente questiona quais são os processos e dinâmicas que estão presentes na condensação de saberes profissionais do professor que ensina matemática nesses materiais montessorianos. E para isso também a gente parte de um levantamento bibliográfico do exame de trabalhos, né, de pesquisas que vêm sendo produzidas, para tentar identificar como é que esses trabalhos estão trabalhando, como é que esses trabalhos estão conduzindo a pesquisa no sentido de tomar Maria Montessori e os saberes por ela produzidos, especificamente os materiais que ela produziu. Então foi como forma de justificativa da relevância de condução do nosso trabalho. Então, após essa aproximação, essa apresentação inicial, é necessário levar o leitor a entender o que a gente está considerando por condensação de saberes nos materiais. Então, a gente parte do princípio de que os materiais condensam saberes, e sim, eles condensam saberes, só que a gente precisa levar o leitor a entender isso. Para isso, a gente parte inicialmente, observe aí que eu não coloquei saberes profissionais, muito menos saberes profissionais do professor que ensina matemática, a relação com Montessori, né? É uma relação geral de que os materiais condensam saberes. Então, para isso, a gente partiu de autores que tratam um pouco disso, da perspectiva de condensação de saberes dos materiais. Um exemplo disso, a gente utilizou Peter Burke, que é um autor que a gente já conhece, né? Para falar do processo de transmissão de conhecimento, de uma perspectiva de sair da oralidade para a transmissão escrita, né, a partir da criação do papel, de jornais, das escrituras mesmo, e de como a sociedade produz significados para essas representações, né, da representação de saber na forma escrita, na forma materializada. E aí também tem outros exemplos de objetos que ele trata dessa perspectiva.
De outro modo, na perspectiva da semiologia, eu trago o francês Jean Baudrillard, que ele fala sobre uma perspectiva dos objetos distanciados das suas funções, no sentido de que esses objetos são produzidos e, com o passar do tempo, a sua função inicial é esquecida, é modificada a partir das representações construídas pela sociedade. A sociedade tem um papel, interfere no objeto como forma de produção de novos significados para esse objeto. Ele traz uma metáfora para tentar explicar isso, essa perspectiva dele, que é a metáfora de um motor, do funcionamento de um motor. Ele pega inicialmente um motor antigo, ele toma esse motor como um objeto inicialmente produzido e no seu momento de circulação inicial. Ele fala que esse motor ele tem diferentes peças para interagir para o funcionamento desse motor. Só que essas peças, antigamente, cada uma tinha sua função específica. E essas peças não se conversavam entre si. Cada um tinha sua função e trabalhava, todo o funcionamento ia gerar o funcionamento do motor. Ele compara isso com o motor sendo o objeto e as peças sendo as pessoas. Então, inicialmente, as pessoas não se conheciam, não se conversavam, e cada uma tem uma representação, e aparentemente a representação mais forte era do objeto. Entretanto, que era do motor, né, no caso. Entretanto, com o passar do tempo, esse motor foi sendo modificado a partir das suas tecnologias, né? Então, atualmente a gente tem um motor que as peças agora se conversam entre si. Uma peça só não tem só mais uma única função, ela tem diferentes funções, então fica difícil você identificar cada função de cada peça. Então, essas peças se conversam, elas têm um fator muito importante em relação ao funcionamento do motor. Em relação ao objeto, ele fala que essas peças, agora juntas, que se conversam, com o passar do tempo, elas ganham uma força maior, ela tem uma representação mais forte no funcionamento do motor. Então, ela produz um novo significado para o funcionamento do motor. É a mesma coisa em relação aos objetos. A sociedade em si, com o passar do tempo, com o uso e com as ressignificações do objeto, dá nova representação para o que é esse objeto. Um outro exemplo é Bachelard, a partir da questão da construção do objeto, a partir do saber científico, né? No sentido de que os saberes científicos lá produzidos cientificamente chega ao momento da abstração. Quando chega nesse momento da abstração, é necessário representá-los. E essa representação, de acordo com Bachelard, um meio, né, é a representação concreta, a representação por meio do objeto. Do mesmo modo, ele aponta que depois dessa representação, o objeto está propício a receber diferentes usos e representações a partir do meio que ele está posto, né, do contexto da sociedade. Outros autores que a gente traz é Vincent Laitin, que a gente também já conhece, que trata do saber objetivado, da perspectiva semelhante lá a Burke, de que a transmissão de conhecimento oral para a transmissão de conhecimento da escrita, né, a partir da escrita. Então, é a objetivação de saberes na escrita. Assim como o Valente vai tratar, né, já citando aqui, da questão de que o saber se torna objetivado, se distancia do sujeito, né, deixa de ser subjetivo, deixa de haver necessidade de que o sujeito esteja presente para transmitir o conhecimento. Então, é a representação do saber de forma concreta a partir da escrita, né. Seguindo essa linha, a gente tem o exemplo de Steve Vogler na questão da história da ciência. Esse autor, licença, desculpa, esse autor, ele também fala de uma perspectiva científica, de olhar para a produção de conhecimento, a produção de saberes científicos no laboratório. Ele fala que a partir das tentativas e erros, né, da experimentação dos cientistas, são produzidos saberes. E do mesmo modo não, né, de forma semelhante, que eu já disse, esses saberes são representados na forma concreta de objetos. Só que para esse autor é necessário olhar essa produção anterior à concretização por meio do objeto, o objeto e posteriormente a sua circulação, no sentido de que ele traz um exemplo de que, a princípio, você pode tomar um objeto que ele vem carregado, vem
vem junto um manual de instruções, de forma escrita mesmo, de como você deve usar aquele objeto, para que serve e tudo mais. Só que com o passar do tempo, essas orientações, né, esses manuais, vão sendo sedimentados, no sentido de que as pessoas, a sociedade, vai sedimentando, vai se apropriando, incorporando essas orientações, a ponto que não é mais necessário olhar para esses manuais na compra desse novo objeto. No caso de um celular, por exemplo, hoje em dia você pega o celular e não é mais necessário seguir o manual de instruções. Então é um processo de sedimentação que exemplifica o que o Uga estava querendo dizer, né? Então, a partir dessas problematizações de perspectivas diferentes, a gente considera assim que os materiais condensam saberes, né? Então, diferentes perspectivas que dizem que os objetos representam saberes. E especificamente de que a sociedade, o contexto que ele é produzido e está inserido, produz novos significados para esses objetos, que é uma coisa importante no nosso trabalho. Então, dessa forma, nos resta a pensar de que os materiais condensam saberes profissionais do professor que ensina matemática. Então é necessário levar o leitor a entender o que a gente está considerando por saberes profissionais e também da perspectiva específica dos saberes dos materiais montessorianos. Desculpa. Então, para justificar a questão dos saberes profissionais do professor que ensina matemática, a gente utilizou principalmente a perspectiva dos autores suíços, né, que a gente já conhece lá do livro azul. Então, aqui eu vou pular essa parte, né? Mas a gente vai apresentar especificamente também uma problematização da cultura material escolar, a partir de pesquisas da história da educação, né? Que eles já tratam da cultura material escolar, de apresentar que esses objetos que eles tratam na cultura material escolar, os materiais didáticos, eles não estão tomando a perspectiva de que os materiais condensam saberes, muito menos saberes profissionais. Eles estão mais no sentido de que de tomar esses objetos como um suporte didático-pedagógico, né, para o ensino e para a formação de professores. Então, a gente faz essa problematização para fazer essa especificidade do nosso trabalho, do saber profissional do professor que ensina matemática e dos materiais montessorianos, e apresentar que a gente está numa perspectiva diferente do pessoal da história da educação. Então, nesse sentido, que a gente traz, a partir dessas problematizações, eles indicam caminhos metodológicos, né, para a gente seguir, como, por exemplo, a análise do contexto de produção dos materiais, especificamente dos materiais montessorianos, né, que é o que a gente interessa aqui nesse trabalho. Então, para a gente, a partir das problematizações que a gente apresentou, é necessário olhar para o processo de divulgação desses materiais que Montessori produziu, essa divulgação feita por ela mesma, em relação às suas orientações de como utilizar, suas orientações postas em palestras, em curso de formação. Então, para a gente é necessário seguir, parece importante seguir, né? Foi importante seguir os passos que Montessori deu. Esses passos estão traduzidos nesses cursos de formação, nessas palestras, nas obras que ela publicou e nesses artigos também que ela publicou, tão bem como as revistas que ela pôs em circulação, para mostrar que esses passos que ela deu foram construindo significados para os materiais produzidos por ela. Então, para melhor explicar isso, que a gente quer dizer, né, a gente utilizou de uma metáfora também. Eu trouxe 3 metáforas aqui, né, porque é uma coisa que ajuda no entendimento do que eu estou dizendo. Que essa metáfora é o seguinte: um dado material empírico, cru, no estado de madeira, né, que pensando nos materiais montessorianos, em alguns que ela produziu. Então, a cada explicação e divulgação desse material, é como se estivesse sendo invernizado, pintado, ganhando um novo significado, um novo aspecto. Esses vernizes, tintas, representam os cursos, os congressos, os manuais, os artigos e as divulgações em geral dos materiais, resultantes da sistematização dos saberes de Maria Montessori, como eu disse anteriormente. Esses vernizes, essas tintas, representam os significados que são agregados ao material. A cada pincelada, esses significados vão sendo fixados. Com isso, aquela madeira inicial não é mais só um pedaço de madeira. Passa a condensar saberes, incorporados por toda a divulgação do seu uso pedagógico. Então, para realizar esse processo, né, descrito nessa metáfora,
Os documentos italianos que eu trouxe lá da Itália, né, a partir do doutorado sanduíche, são fundamentais, foram fundamentais para a escrita do texto. Então, esses documentos foram, em partes, as revistas pedagógicas, alguns produzidos por Montessori, né, como a Opera Nazionale e Vita della Infanzia, as próprias obras que Montessori produziu, né, pedagogia científica e psicogeometria, psicoaritmética, né, específicas em relação à matemática, bem como os cursos de formação, né, como eu trouxe lá, apresentei na jornada, a primeira versão da pedagogia científica, que foi resultado de um curso de formação. Então, como resultado, né, em resumo, a gente traz que os materiais montessorianos condensam os saberes profissionais do professor que ensina matemática. E, a partir do que está escrito no texto, né, pode-se dizer que eles representam os saberes produzidos por essa médica educadora, que são a forma materializada da articulação entre o campo da medicina e o campo da pedagogia. Então, em resumo, é um pouco disso da minha apresentação. A gente vê aí Maria Montessori, que é uma parte inicial lá do texto, alguns materiais que ela produziu, também da parte inicial, e alguns recortes aí dos documentos que eu analisei, né, das fontes que foram utilizadas, que é da psicoaritmética, pedagogia científica, o dátilo escrito da psicogeometria, e um recorte aí de um curso de formação que está posto numa revista que ela divulgou. Então, no geral, é isso. Espero ter conseguido traduzir um pouco do processo teórico metodológico que a gente utilizou na nossa tese. E qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço e obrigado.